Paz e graça, queridos e amados irmãos, nossa 12ª aula da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Dia do Senhor. Tá? Eu quero começar ressaltando para os irmãos que a minha visão do Dia do Senhor não é esta mesma que consta aqui. Essa visão que consta aqui trata o domingo como o sábado para os adventistas, e a minha visão é totalmente diferente. Eu tenho no meu conceito que o descanso, o sábado agora, o nosso sábado é Cristo Jesus. Né? E que, óbvio, nós temos que ter um dia de descanso, não é segunda-feira, né? Dos irmãos é domingo e sábado, alguns têm esse privilégio de ter 2 dias na semana de descanso. E se eu fosse dizer para os irmãos, quem cumprir o dia do Senhor, eu mesmo estaria pecando contra os irmãos e me colocando em pecado. Eu não creio isso. Eu gosto muito de Hebreus, que diz que o nosso sábado é a salvação, o nosso descanso. Né? Eu gosto muito das palavras do Senhor Jesus lá nos Evangelhos, né? E nos ensinando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e que tudo tem um propósito, e o propósito é o do descanso, né? Como diz aqui. E eu acho que o cristão não deve ter um dia para se consagrar, mas deve ser consagrado todos os dias. Mas dito isso, quero ler para vocês o dia do Senhor aí. O domingo, o dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Nós temos que nos lembrar que, além de ser um ato de fidelidade na época, né? É um ato que separava o povo de Deus, assim como a circuncisão, o sábado também, foi instituído bem por causa disso, pela necessidade humana. Temos que nos lembrar que naquele período a escravidão era algo real, palpável e aceitável. E o escravo não tinha direito, então o animal também. Né? Então Deus institui isso no seu povo para que aquele escravo lá pudesse ter um dia de descanso, o animal tivesse um dia de descanso, senão ia trabalhar até morrer. Quando morria, vinha outro e trabalhava até morrer. Então nós vemos essas ações divinas que ganham outras proporções e perdem a função, muitas vezes, Deus protegendo, né? O homem da sua própria ganância, o seu semelhante, né? Muitas vezes a gente atribui aos outros coisas que nós não fazemos. Então pecamos. Com o advento do cristianismo, né, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor em virtude de haver Jesus ressuscitado neste dia. Deve ser para os cristãos um dia de real repouso, em que pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. Citando Hebreus lá, né? Nesse dia, os cristãos devem abster-se de todo o trabalho secular, executando aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. Quero lembrar também que a transformação da nossa sociedade, da forma de vida, o tempo, muitas vezes a gente vê que isso parece que não se encaixa mais nesse período. Hoje nós temos aí várias formas de trabalho, nós temos pessoas vivendo no Brasil em outro fuso horário, porque trabalham para uma empresa na China, porque trabalham numa empresa em Nova York, porque trabalham numa empresa em Hong Kong. Nós vemos pessoas que têm outras formas de lidar com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, e temos igrejas que servem a esses também na multiforme, graça de Deus, né? Igrejas que abrem segunda, igrejas que atendem à tarde, igrejas. Então, assim, irmãos,
O importante é que Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, verdadeira comunhão, tenhamos um tempo de dedicação, e eu espero que esse tempo seja todos os dias, né? Porque se a gente tem que transmitir a Cristo Jesus, nós temos que ter comunhão com Cristo Jesus. Então você deve ler a Bíblia todos os dias, você deve orar todos os dias, né? Você deve ter comunhão com as pessoas todos os dias, deve discipular todos os dias, né? Deve ensinar, edificar o corpo de Cristo todos os dias. Isso faz parte da sua vida, faz parte de quem você é, nascido de novo agora, e que vai se concretizar isso ali no batismo, essa declaração pública apenas. Mas é importante nós termos essa consciência de não criarmos prisões para nós, né? Nós somos livres em Cristo Jesus, mas também não podemos usar a nossa liberdade para libertinagem, ok? Tenha sempre o Senhor como o Senhor do teu dia, amém? Então o Senhor é o Senhor do teu dia, viva assim e você será abençoado. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja.